Boa noite, professor. Aqui é o Carlos Gabriel que está falando, né? A gente vai começar a apresentação aqui do nosso código. Vamos começar pelo. Como a gente vai dois gravar aí só na tela, vamos falar de arquivo por arquivo. Vamos começar pelo arquivo do carro. Tá. Aí no arquivo de carro, primeiro a gente importa a GPIO, né? Para utilizar na configuração dos pinos. Depois a gente declara as constantes que recebem o número do pino. É, exatamente aí. Mais abaixo, a gente tem as funções para calcular o PID. Essas funções elas vão alterar a intensidade da aceleração e a intensidade do freio. Ela pega o módulo da função control motor e manda a velocidade desejada. Essa função control motor ela é a função que faz o cálculo do PID. Ela de fato faz o cálculo do PID. Aí, no caso, a função calcula PID motor, a velocidade desejada dela é 50 e a calcula PID freio, a velocidade desejada é zero. Ela segue a mesma lógica, só muda a velocidade desejada. Na função setMotorState é a função que a gente seta os estados e já alterar os estados do carro. Por exemplo, quando lá no painel a gente clicar para frear, essa função vai alterar o estado do carro para freando. Se a gente clicar novamente no botão de freio, o estado vai ser alterado para livre. E os outros estados seguem a mesma lógica. Vamos agora para o código da UART. Tá. Na classe da UART a gente importa o serial, né, que é para ativar a comunicação serial em Python. Logo após a gente tem a função de verificar o CRC, que pega a mensagem e calcula o CRC dela para ver se a mensagem é válida ou inválida. Aí a gente tem as funções de ler e escrever nos registradores, tanto para int quanto para float. Nas funções de ler e escrever, os registradores a gente cria um buffer com o tamanho que a gente quer para aquela mensagem. Nesse primeiro caso aí é 3 porque o tipo int tem 3 bytes. Aí a gente calcula o CRC do buffer, concatena o buffer com o resultado do CRC e depois a gente escreve no registrador o comando e aguarda 2 milissegundos para a gente ler o retorno. É isso, agora o Bel continua. Bom, eu vou falar um pouco aqui sobre a nossa main. A gente está usando o GPIO.bcm para usar a pinagem do BCM. Aqui a gente seta todos os pinos, né, em constantes para a gente conseguir utilizar no código. Aí aqui são os endereços da ESP, tanto da seta, para o farol, a velocidade e tudo mais. Aqui a gente cria uma instância do I2C para usar o sensor de temperatura, né, no endereço 076, e algumas variáveis globais para a gente utilizar também, né? Alguns booleanos, como o da seta, para a gente conseguir criar a lógica da seta piscar. Beleza, depois a gente cria uma instância da UART, configura a UART. Como a gente viu no código da UART aqui, a gente seta toda a configuração através dessa instância do serial aqui. Então, logo após, a gente já cria a instância de carro e a instância do thread lock para a gente poder criar as threads no nosso programa. Beleza, aqui nós temos a função de piscar a seta. A gente passa a seta e manda ela ligar e desligar a cada 1 segundo. O motor callback e a roda callback servem para contar os pulsos tanto das rodas quanto dos motores. E no cálculo do RPM, a gente pega os pulsos do motor e multiplica por 60 vezes o intervalo, né? No caso, como o intervalo é 1, vai dar em rotações por minuto. Depois, para calcular a velocidade, a gente utiliza o diâmetro da roda, né? Vezes o π aqui. E a velocidade em milissegundos também. A gente faz a continha aqui e também converte para quilômetros por hora. A gente retorna a velocidade em quilômetros por hora. Aqui nós temos a função de configurar os pinos. Então a gente pega todos os pinos da GPIO e configura eles como input ou output, né? Além dos eventos de PWM aqui, para a gente conseguir acelerar e frear. Aí a gente configura também o PWM do motor e do freio, startando eles em zero, para o carro começar parado. Depois a gente configura os registradores da ESP, tudo zerado também.
e a gente entra na função de ler os comandos. Nessa função aqui, a gente vai identificar quais são os estados do carro, pegar os comandos e ir alterando os estados e chamando as outras funções, né? Então aqui a gente tem o do modo Cruiser Mode, que ele vai ficar acelerando e freando o carro de acordo com a velocidade setada, né? O modo livre e o modo freando também, que são os outros dois estados do carro, né? Quando ele está freando, a gente incrementa 2 aqui na referência do freio para poder alterar a referência para o cálculo do PID. E deixa eu ver. E agora a função de atualizar dados. Nessa função a gente cria uma thread aqui e trava ela para a gente não ter problema, pois se trata de uma zona crítica do código. Então primeiro a gente lê os registradores do pisca, do cruiser e dos faróis. Aí depois a gente pega o sensor de temperatura também, dei um print no terminal só para debugar mesmo. Aí aqui a gente está escrevendo a velocidade no painel e a rotação no painel também. Aí as setas também, mesma lógica. Se a seta esquerda está piscando, né? A gente escreve no registrador 1. Se não, escreve 0. Aí para a seta direita a mesma coisa. Aí, vamos ver. Aqui é a parte do sensor de temperatura, né? Se a temperatura estiver acima de 115, ele acende a luz de temperatura e eu printo uma temperatura alta aqui. Para o cruise é a mesma coisa, né? Os estados do cruise, que é o reset para ativar, o cancel, o set mais e o set menos. Todos seguem a mesma lógica de alterar as referências do motor aqui. Aí o farol também. A gente criou essa condicional para acender tanto farol alto quanto farol baixo, e ela é exclusiva, então quando liga um, desliga o outro e vice-versa. E agora a main de fato. Primeiro a gente configura os pinos, depois configura a ESP, né, e começa a leitura dos botões para a gente conseguir capturar as entradas. Aí depois a gente tem aqui um comando de ler os registradores, né, em uma thread para ler os registradores, uma thread para ler os botões. Depois a gente junta tudo. Aí no cálculo do PID aqui a gente utilizou os valores indicados no repositório, né, 05, 005 e 40. Setamos a saída máxima como 100, né, a velocidade máxima como 100, a velocidade mínima como 0. Aí nessa função de controlar o motor, control motor, a gente faz o cálculo do erro e de todo o PID do motor. Aí por freio segue a mesma lógica, a gente calcula o erro, faz a derivativa e retorna o valor final aqui, né, que é o máximo entre o mínimo e o mínimo entre a saída e o máximo. Aí na main aqui a gente tem o PID controller, né, que a gente usa para alterar a referência do motor. Como o Carlos falou, a gente setou a referência de velocidade como 50. E depois a gente vai e printa a potência controlada do motor. Aí nesse arquivo nós temos o cálculo do CRC, né, com essa tabela de valores pré-computados, e a função de cálculo CRC que é utilizada nas outras partes do código. Muito obrigado. Bom, agora eu vou exemplificar aqui nosso código, vou rodar ele para fazer. Eu deixei uma console com alguns debugs aqui do lado para a gente ir consultando os estados do carro. Pronto, agora já começou a leitura dos comandos, né? Começamos já com o carro acelerando. O sensor de temperatura é esse valor dele aqui, né? Ele fala o estado do carro e qual a potência do motor está sendo utilizada. Bom, vamos lá então. Se eu clicar no acelerador de novo, o carro volta para o estado de livre. Agora eu vou demonstrar o funcionamento das setas.
Bom, aqui acendeu a do painel e a do carro, né? Tem essa pequena diferença de velocidade por conta do protocolo Modbus, que é um pouco mais lento que a GPIO. Agora a seta esquerda está piscando e acendeu ela no painel também. Agora os faróis. Farol alto. Agora o farol baixo. Acendeu. Farol baixo agora. Vou ligar o cruise control. Bom, agora eu vou mostrar o funcionamento do cruise control. Primeiro eu vou acelerar o carro até uma velocidade desejada. E vou ligar o cruise control. Bom, ele está se mantendo nessa velocidade próxima aos 50 por hora. Agora eu vou diminuir a velocidade. Agora aumentar. Bom, a gente teve alguns probleminhas aí no carro, mas esse é o nosso cruise control.